Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Hoje a nossa entrevistada é a professora Silvia Goy, que trabalhou durante muito tempo na Universidade Rural, onde o nosso projeto foi instalado, exercido. E a gente gostaria de agradecer a presença dela aqui antecipadamente, de aceito essa entrevista. Então, desejo a todos uma boa entrevista e vamos até ela. Obrigada, Alessandra. Vou dar continuidade aqui na entrevista da professora Silvia Goy. E, professora Silvia, a gente gostaria de saber que você falasse um pouco mais sobre a sua formação acadêmica, tipo, o que a senhora estudou, como é que foi isso, esse processo? Bom, eu morava em Campinas, eu estudei no Colégio Estadual Culto à Ciência, que é um colégio onde Santos Dumont estudou, uma das pessoas ilustres que estudou lá, era um colégio estadual, mas até hoje ele continua um colégio, assim, bem dedicado, com bons professores, e desde o colégio, assim, eu gostava muito de ciências, a gente tinha laboratório de física, química, ciências, de biologia, então, assim, tinha microscópio, então eu sempre fui fascinada com essa parte da biologia. Em algum momento eu quis fazer medicina, mas quando eu fui fazer cursinho eu desisti. Aí, prestei vestibular, que naquela época era vestibular, entrei na Universidade Federal de São Carlos para o curso de licenciatura em Biologia. E já no segundo ano, eles criaram o curso de bacharelado em Ecologia, que a gente podia fazer, então os alunos que já estavam na licenciatura poderiam fazer os dois paralelamente. Durante o curso, eu conheci um professor que trabalhava com fixação biológica de nitrogênio, que ele era até de Jaboticabal, e ele vinha dar aula no curso de pós-graduação e dava aula no bacharelado também, e fiquei bastante interessada. E aí, quando me formei, antes de me formar, eu já comecei a procurar alguns lugares para fazer mestrado, eu poderia ter ficado lá na UFSCar, porque eles tinham... Era o primeiro programa de pós-graduação em ecologia que eles tinham, e eu tinha sido monitor na época, não tinha bolsista de CNPq, a gente era monitora. Eu fui monitora de ecologia durante 3 anos, mas aí resolvi ir para fazer essa seleção da Universidade Rural, e fui para a Rural fazer, então, mestrado em agronomia, porque dentro do mestrado em agronomia tinha uma área de concentração em microbiologia do solo, onde estavam as bactérias fixadoras de nitrogênio. E então eu comecei a fazer o mestrado em 1977, naquele ano eram 3 anos, aí terminei em 1980, quando teve o concurso para o Instituto de Florestas, eu entrei em 1980, em março de 1980. E aí, então, em 1986, eu fiquei de março de 1989, eu fui fazer, demorou bastante tempo, porque nisso eu casei, tive filhos, e aí eu fui fazer doutorado, fazer meu PhD na Escócia, no fim de dezembro de 1989, então praticamente comecei em 1990, e terminei em 1993. E aí voltei para a universidade, onde fiquei, eu não fiz pós-doc, a gente acaba se envolvendo com outras coisas e não fiz mais não dei continuidade a essa parte de formação acadêmica. Mas, então, eu fiz na Universidade Rural, eu tive que fazer alguns cursos de nivelamento, porque o mestrado era em agronomia, e acabei me envolvendo, então continuei trabalhando com essa parte de... Na verdade, ecologia de micro-organismos associada à fisiologia de planta, porque eu estudava os compostos que eram transportados na planta, e
E foi quando eu comecei já no mestrado, antes de entrar no Departamento de Ciências Ambientais, né, como professora, a trabalhar com algumas espécies arbóreas, que a gente começou, tinha alguns compostos nitrogenados das leguminosas arbóreas, né, e a gente começou a estudar algumas espécies, então coletava a seiva das espécies, ou então macerava o caule para saber quais as substâncias ali que estão sendo transportadas para a parte aérea, originadas, né, do processo de fixação biológica de nitrogênio. E foi quando eu comecei a trabalhar com as leguminosas arbóreas, né, e aí pelo meio, né, trabalhei com outras espécies que não eram árvores, né, e tem lá alguma explicação que eu acho que é muito específica, não vou falar aqui, porque, né, também a gente acaba trabalhando com outras espécies que não eram espécies arbóreas. Ok. E, assim, você já falou um pouco, mas eu vou fazer a pergunta. Como é que surgiu, então, o seu interesse pela área de ciências florestais? Então, assim, quando eu estava na faculdade, né, já começando no colégio, eu gostava da área biológica, e na universidade nós fazíamos, assim, muitas aulas de campo, na área de ecologia, era ecologia vegetal, não era ecologia florestal, era ecologia vegetal, né, porque o curso era de bacharelado em ecologia, e a gente ia para o campo, né, e a Universidade Federal de São Carlos era uma área de cerrado. Aí tinha alguns professores, né, que trabalhavam com a parte de fisiologia dessas plantas, com ecologia, né, então são trabalhos, assim, pioneiros, excelentes, né, nós tínhamos professores de fisiologia, assim, ótimos, e de ecologia, né, então eu fui ficando, assim, cada vez mais encantada para estudar, né, não só as espécies arbóreas, mas esses biomas, né, brasileiros, né, e estava ali no Cerrado, né, que era uma coisa, assim, um lugar, assim, com espécies diferentes, né, com comportamento diferente, né, distribuição diferente, então foi quando eu me encantei mais, né, acho que é aquela hora que você fala assim, planta ou animal, né, planta, né, que planta, né, pode ser, né, as espécies vegetais, né, então eu sempre me encantei muito com estudar aí as espécies vegetais, né, onde estão as árvores também. Ok. E durante a sua trajetória profissional, você percebeu alguma dificuldade, até durante os seus estudos também, pelo fato de você ser mulher? Não. Assim, no curso de biologia, assim, nós éramos a maioria, né? No curso de licenciatura, bacharelado. Aí, quando eu já entrei no mestrado, nós éramos poucos. Dois são professores, né? O Nelson Mazu e o Carlos Pimentel eram da minha turma de mestrado na Rural, e tinha a Márcia e o Juca. Então, nós éramos 2 mulheres e 3 homens. Não, na verdade, nós éramos 2 mulheres e 3 homens. Que vocês talvez conheçam, o Nelson Mazu e Pimentel, nós dois são professores atualmente da agronomia. O Nelson Mazu entrou antes de 1980, né? Quando eu entrei na Rural, ele já era professor. E aí, assim, era tranquilo, né? Os professores, assim, sempre, assim, faziam questão de, nunca foram, assim, sempre entendiam a gente, né? Quando ia para o campo, né? Ainda tinha, às vezes, a dificuldade da gente de andar muito, né? Mas nunca teve problema, não. Assim, durante o mestrado, né? Quando eu entrei na universidade, né? Nós éramos poucas mulheres, né? Tinha a Fátima na silvicultura e o nome dela, uma outra professora que estava na silvicultura, Salete. Eram duas professoras na silvicultura. No departamento de tecnologia não tinha nenhuma professora, mulher, né? E no DCA era eu, a Marlene, Irlete, né? Mais tarde entrou a Sheila acho que entrou em 90 ou 91,
Ela entrou bem depois, 10 anos depois, né? Então, quando eu entrei, assim, nós éramos em menor número, né? Mas, assim, de maneira geral no Instituto, era assim, os professores, né? Toki, Maeda, outros professores, nossa, acaba que eles, assim, até mimavam a gente, porque, né, era de fora, eles faziam todo tinha todo assim um envolvimento carinhoso, né? Porque gostavam de ter ali uma pessoa, então nunca senti assim dificuldade, né? Como eu já tinha, acho que comentado com uma de vocês, né? Uma dificuldade maior, assim, eu senti assim quando eu estava na coordenação do programa de pós-graduação em ciências ambientais e florestais, né? Porque logo que eu entrei assim, né, sempre tem um ou outro, né, que fala assim, nossa, é uma bióloga na coordenação do programa, né, mas ciências ambientais e florestais, né, então, né, quando eu teve eleição, eu ganhei a eleição, né, tínhamos outros candidatos, mas aí, assim, umas 2 vezes, assim, teve né, mas aí os outros professores do programa, né, que estavam ali, que isso tudo foi em reuniões, né, eles contornavam o problema, porque me apoiavam e essas pessoas o negócio não ia para frente, porque realmente, às vezes, o pessoal, né, sempre tem um ou outro, mas assim, era um ou outro, isso nunca atrapalhou, nunca foi empecilho, né, então, eu não sei, porque eu nunca, assim, não sei se, né, no caso de submeter projeto e não ganhar, eles, né, têm alguma prevenção contra a mulher, mas acho que não, né, porque, né, a gente conhece tanta gente que acha, assim, até aconselhável, né, que tenham a mistura, né, já fui, por exemplo, do grupo que fazia do Comitê de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação na área de Ciências Agrárias da CAPES, né, fiquei lá 3 anos, né, então a ciência agrária realmente é uma área que ainda, né, tem mais homem do que mulher trabalhando, né, mas assim, pessoal super legal, né, muitos viraram amigos até hoje, e assim, eu acho que você sendo honesta, meio assim de paz, né, tentando resolver os conflitos, acho que tudo se resolve, né, não virar, fazer um problema virar uma bola de neve, né, deixa quieto, vamos resolver outra coisa, depois a gente volta lá, então tudo se resolve. Ok. Conta para a gente um pouco sobre a sua experiência como orientada da Joana Duberheim, assim, eu fiquei curiosa, muito curiosa, assim, para saber como é que foi essa experiência, porque a Joana é uma pessoa, assim, muito renomada, né, nessa área, ela foi pioneira na descoberta das bactérias fixadoras de nitrogênio, né, e tal, assim, como é que foi essa experiência? Foi, assim, super motivadora, né? Porque ela era uma pessoa incrível, super inteligente, cheia de ideias, né? Ela tinha ideia para todos, né? Chegava lá, né? Ela olhava assim, pegava o caderninho dela, tinha tudo escrito no caderninho, aprendi com o caderninho, também tem um caderninho, escreve tudo, escreve quem estava na reunião, se alguém perguntar, vai saber quem é que estava. E logo que eu cheguei, né, fui conversar com ela para fazer o mestrado, e aí eu falei, doutora Joana, eu gostaria de trabalhar com as leguminosas, né, porque na época ela já estava começando a trabalhar com fixação biológica de gramíneas, com bactérias associadas às gramíneas, né, e aí ela falou, tá bom. Então, ela me deu, assim, acho que uns 15 livros, entre livros e anais de congresso, ela me deu. Era assim, leva. Naquela época, acho que mandava imprimir tudo, né? Não tinha muito problema de papel. E aí ela falou, leva, lê e volta aqui semana que vem com uma ideia.
Foi bem assim, né? Claro que eu já tinha visto algumas coisas, né? Mas não estava atualizada, né? Nossa, foi difícil aquela semana, né? Então, começo de ano, né? Acho que foi quando começou o curso, assim, em março. Nossa, né? Calor no Rio, né? Eu estava morando num hotel que tinha lá, não sei nem se ainda tem aquele hotel que mora em Seropédica. Lá em Seropédica tinha um hotel, eu estava lá num hotel, né? Comendo na rua, porque lá não tinha comida. Então, assim, tudo bem difícil, mas né, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha mobilete, não tinha nada. Mas aí, então, eu assim, levei umas ideias para ela, né, e ela falou assim, olha, você, né, já vi que você gosta de fisiologia, né, a gente podia associar a fisiologia da planta às bactérias, aí que veio com as histórias, com a história das substâncias que transportam nitrogênio na planta, né, que uma delas que estava sendo uma revolução, assim, em termos mundiais, era o estudo dos ureídos, né, que é alantoína e ácido alantóico, que algumas espécies transportam nitrogênio para a parte aérea da planta como economia de carbono, que são as que usam essa substância, tipo a soja. Né? O feijão menos, mas soja 98% do nitrogênio é transportado na forma de ureído. E aí, então, eu comecei a fazer o projeto e trabalhar estudando essas substâncias na planta. Aí eu pegava as bactérias, montava os experimentos, eram muitos experimentos. Nossa, eu vivia dia e noite na Embrapa, e eu comprei uma mobilete para facilitar meu... Naquela época dava para andar de mobilete ainda nessa estrada. E aí, naquela época também, o mestrado era muito puxado, tinha que estudar muito, né? E aí foram 2 anos bem trabalhosos, né? Mas ela é assim, muito cheia de ideia, né? Mas assim, por outro lado, ela era uma pessoa humana, né? Porque ela já faleceu, né? Infelizmente, né? E assim, ela tinha a família dela, cuidava dos filhos, da casa, e assim um exemplo, né? Que ela gostava de fazer crochê, tricô, costurar, as roupas que ela usava, ela que tinha feito, ela que tinha costurado. Eu tenho uma amiga que ela fez o vestido, que ela era afilhada da doutora Joana, a doutora Joana fez o vestido de noiva dela. Né? Então, você imagina uma pessoa assim, que foi indicada para o Prêmio Nobel, né? Uhum. Né, e tinha essas outras, né, que às vezes a gente tem vontade, né, por exemplo, eu tinha vontade de pintar agora que eu comecei a pintar porque não tinha tempo, né, mas aí agora a gente tem vontade de fazer essas coisas, né, aprender a fazer comida, né, então esse nosso lado. E aí aí a doutora Joana, até no fim do primeiro ano, a Cristina, que foi professora do solo, depois, acho que só uns 3 anos depois, ela foi trabalhar na Embrapa, ela chegou do PhD dela, que ela estava fazendo na Inglaterra, e aí ela passou a ser minha orientadora, e a doutora Joana passou a trabalhar só com as gramíneas. E aí... Então, eu tive, na verdade, né, 2 orientadoras, né, e a Cristina, assim, maravilhosa também, né, foi, assim, atração mútua, né, eu sou madrinha da filha dela, né, então, assim, os laços, né, vão, né, como eu tinha dito, né, meio que uma família, né, eu morava ali, né, a gente se reunia, eu acho que hoje tem menos isso, porque muita gente não mora mais em Seropédica, né, mas eu morava em Seropédica, né, e isso foi bom, né? Então, estava ali, a gente via tudo de perto, se precisava molhar experimento fim de semana, a gente ia molhar, né? Não que não possa, né? Você tem que se organizar para tá fora do campus, né? E tudo se resolve. Ok. Então, você se considera uma pessoa realizada profissionalmente na área das ciências florestais até o momento? Sim, né? Eu acho assim que às vezes eu falo assim, poxa, eu podia, né, ter feito mais, né? Mas eu falei, não, deixa eu, né? Que eu acho que os mais jovens têm mais energia, né? Mais ideia, eu acho que eu continuo tendo. De vez em quando
assim, ainda leio projeto de ex-alunos orientados, né, que mandam, que vão fazer mestrado, ou que vão entrar no doutorado, e dá uma olhada, o que você acha, dá sugestão, né, eu dou sugestão, né, ainda sou revisora de algumas revistas científicas, né, da FAP de Brasília, que ainda manda projeto para avaliar, né, era da FAP de São Paulo, mas eles não mandam mais. Da FAPERJ eu nunca fui consultora. Né? Ok. Eu ainda faço algumas coisinhas. E conta pra gente alguma experiência profissional em que o gênero foi uma condição relevante, teve alguma coisa assim que você passou, que você viu, eu tô sofrendo isso porque eu sou mulher e tal. Não, né? Tá bom. Sempre assim encarei, né? Eu sou mulher e, né, não acho que... se tem, claro, né? Eu tinha hora que eu estava grávida, né? E que montar experimento no campo grávida, né? Mas eu ia e, né, tomava cuidado, ia tranquilo e claro que, né, a gente entende que aí, né, em alguns momentos, né, você tem algumas limitações, né, mas eu acho que todo mundo entende isso, porque você trabalha num lugar que tem outras mulheres também, né, eles têm esposa, então, acho que entendem isso. Ok. Então, professora Silvia, você tem alguma mensagem, algum conselho para os novos profissionais que estão surgindo aí no mercado, os novos estudantes de biologia, engenharia florestal, que você queira passar alguma mensagem, alguma coisa, um conselho, isso aí. Fala pra gente. Assim, eu né, sempre gostei, né, de trabalhar né, com ecologia, com as espécies arbóreas, né, de dar aula no campo, né, a Carol já foi, né, para o campo muitas vezes em aula prática comigo, né, Carol? Uhum. E assim, é muito gratificante, porque quando a gente vai, alguns alunos, a primeira vez que eles entram numa mata, né, embora seja uma mata que era um arboreto que virou, né, foram as espécies aparecendo aos poucos ali na frente, né, muitos ficam assim admirados de ver algumas coisas que eles não conheciam, né, então assim é fantástico, né, trabalhar nessa área de floresta, e foi na área trabalhar com ecologia, né? Trabalhar então na área de solos, né? Tem uma diversidade enorme. A gente teve a oportunidade de escrever livro, né? Teve uma das orientadas que, coitada, ela já até faleceu precocemente, né? Ela foi até coordenadora a Sandra Sanches. Ela escreveu um livro sobre os colêmbolas, né? No que tem no solo, e foi bastante interessante. E assim, é uma diversidade grande de bactérias, né? Eu tive a oportunidade, então, de trabalhar então, com a diversidade de bactérias. Ultimamente, a gente fez alguns trabalhos isolando espécies que eram ligadas às mimosas, né? Da subfamília Mimosoida, né? Das leguminosas. E, assim, é uma diversidade muito grande, né? Ainda tem lá, passei meu banco todo para a Embrapa, né? Porque eles podem dar continuidade ao projeto, que foi o último projeto que a gente trabalhou, né, onde foram isoladas, né, novas espécies de bactérias que se torna aí um potencial bastante grande, não só na agricultura, né, mas também nos sistemas agroecológicos, nos sistemas agroflorestais, nos programas de restauração da vegetação, né, onde essas espécies podem ser utilizadas e essas bactérias podem ajudar muito, principalmente no início do estabelecimento dessas espécies, né, porque elas são capazes de se associar com essas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, assim, a mensagem que eu deixo, assim, além, né, de que é um curso
na área de ciências florestais assim, é muito bom, né? O nosso curso é o único curso de engenharia florestal no Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente tem no Rio de Janeiro muitas áreas, muitas reservas, parques, APAs, né, ainda para serem estudados, então tem muita coisa para ser feita, né? Então isso assim é incentivador, né? Para que as pessoas procurem esse curso, né? E venham a trabalhar nessas áreas e com novas ideias, né? E as vertentes são múltiplas, né? Você pode desde trabalhar com a fauna do solo, com a flora do solo, né? Com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Pode trabalhar com ecoturismo, pode trabalhar com fisiologia de espécies arbóreas, que muita pouca gente faz, né? A gente, assim, lá na Rural, por exemplo, não tem ninguém trabalhando com isso, então tem, assim, lacunas enormes ainda para serem estudadas, exploradas, então esses alunos podem vir para o nosso curso, que ainda tem muita coisa para ser feita, né? Além da parte de silvicultura, né? Aí, que é a produção de madeira, produção de lenha para uso energético, né, lenha e carvão, e a parte de tecnologia, né, que também se destaca, né, nós temos, assim, ótimos professores em todas as áreas, né, e na área de tecnologia também, né, aí no curso de engenharia florestal. Ok. E para matar a nossa curiosidade, o que você anda fazendo aí na sua aposentadoria? Assim, eu andei antes, né, da pandemia, né, resolvi fazer um curso de ilustração botânica, né, então eu sempre gostei de desenhar, né, mas nunca tive muito tempo de desenhar. Desenhava quando eu estava na faculdade, né, mas nunca tive tempo de pintar, nada, nunca tinha aprendido. Aí entrei num curso de ilustração botânica na Escola de Botânica Tropical. E é um curso de extensão, né? Eu fiz o primeiro, que era só com nanquim e grafite, aí depois eu fiz o segundo, que era de aquarela, e aí isso em 2019. Aí em 2020, né, que logo veio a pandemia, aí eu já fiz um em 2020 online, e agora eu já fiz um em 2021 também online, que é com um professor, que é até professor da Rural, né, mas ele dá aula nesse curso de extensão, que é o Paulo Ormindo, né, que é um professor maravilhoso, né, que, assim, acaba virando amigo também, né, que as pessoas também que fizeram o curso, muito legal, o curso presencial, o curso online também, né, tem as suas particularidades que acabam ajudando, aproximando, assim, os vídeos, né, que são produzidos, mas o curso presencial é, assim, maravilhoso, né, aí tem até aqui atrás algumas coisas que eu pintei, não sei se dá para ver, né, um deles é o Brasil. Claro, deixa eu colocar mais perto. Está dando para ver? Dá. Ao Brasil, esse que está na moldura. Esse eu já até levei para a gente foi convidado a participar de uma exposição na Semana de Ciência e Tecnologia lá no Jardim Botânico, né? Eles têm uma área lá no Jardim de Exposição, e aí ele está no quadro porque acho que não, tem uns pequenos que estão no quadro também. Mas esse foi com o nanquim, né, e está no quadro porque foi para essa exposição. Depois, em dezembro, uma das colegas organizou uma exposição em Paraty, que ficou em um mês lá numa área onde eles até fazem reunião dos comitês de bacia hidrográfica, eu não sei o que é, eu acho que é um prédio, uma associação, é um prédio que eles fazem reuniões lá em Paraty, e aí foi organizado essa colega, né, organizou uma exposição só com espécie da Mata Atlântica, uma exposição, né, de pinturas e desenhos, né, que teve durante foram 2 dias da reunião desse comitê de bacias hidrográficas lá de Paraty, e depois ficou um mês lá, na exposição. Então, eu, né, já tenho aí participação assim,
exposição, né, que é incentivador, né, e aí eu tenho pintado bastante, né, porque agora com essa quarentena a gente tem que ficar em casa, né, e aí em casa a gente sempre tem bastante coisa para fazer, né, estou bem, tranquilo, né, saiu muito pouco, mas vamos continuar aí, como eu tinha dito para a Carol, né, a gente sai da floresta, mas a floresta não sai da gente, né, a gente continua, né, a se dedicar. Esse do Pau Brasil, né, a gente fez toda a parte nesse curso, né, a gente faz os desenhos, por exemplo, das partes da flor, tudo com câmara clara, lá no laboratório da Escola de Botânica Tropical, né, na verdade, é no Jardim Botânico, né, dentro do Jardim Botânico, e a árvore, a gente foi no campo, né, desenhar a árvore, uma árvore de pau-brasil, né, e cada um fez sua prancha. É uma, assim, é ilustração botânica mesmo, né, e a parte de aquarela do curso também, né, ilustração botânica. Então, você faz aquela flor com detalhes, né, que ela vai ser reconhecida, né, ela pode ir para um trabalho científico, né, porque é como eles fazem essa... Né, o meu não vai ser, não vou, né, algumas colegas foram até fazer estágio lá no Jardim Botânico, nos laboratórios, né, e participam, estão lá, estavam, né, porque o ano passado não teve nada, participando, então, desses projetos de descrição de novas espécies, né, que eles têm muitos trabalhos com novas espécies, aí elas estão lá ajudando a fazer a descrição das espécies. Ok. Outras coisas que eu faço também, mas né, isso aí é mais ligada. Tá bom. Mais algum colega queira fazer uma pergunta para a nossa querida professora Silvia, né, ainda, que para mim sempre vai ser professora Silvia. Eu queria perguntar, professora, na sua trajetória toda, além da sua orientadora, teve mais alguém que não necessariamente da academia, mas que foi uma inspiração para você? Como profissional, como pessoa? Era uma pessoa, assim, persistente, né? E ela ia em frente. Não tinha barreiras para ela, não. Então, eu acho que, assim, a gente tem que, né? Não adianta, eu não acho que adianta, assim, pôr fogo, mas eu acho que a gente tem que persistir, né? Ir atrás das oportunidades, né? E, às vezes, até mudar um pouco o foco, né? Para poder... Né, porque tem uma demanda, né, a gente pode se dizer do mercado, né, e eu acho que é importante a gente atender essa demanda, né, como voltando aqui para a história do Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro tem uma demanda ambiental, né, então a gente sempre teve, assim, por exemplo, nos projetos, no programa de pós-graduação, né, muitos alunos bastante interessados, uma porcentagem maior de alunos interessados nessa área ambiental, justamente por causa dessa demanda no Rio de Janeiro, né? Porque tem essa demanda, né? E aí, assim, e levando, fazendo, né, se dedicando, né? Eu realmente gosto de cumprir as coisas, não sou mas não sou assim, não sou uma pessoa... Nunca quis, assim, nunca tive muito aluno, né, sempre tinha meus projetos, a gente, né, conseguia financiamento de alguns projetos, outros não, né, mas nunca fui, assim, ambiciosa de, né, querer ter cargo, de não sei o quê, porque é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né, eu acho. Né, você vai, né, você precisa ser chefe, precisa ser coordenadora, precisa ser... Eu fui vice-diretora do IF também, né, um prazer trabalhar com o Heber, né, foi quando a Cleide entrou, né, eu acho que Cleide entrou, Cleide e Jorge entraram, o Heber ainda era diretor quando vocês entraram, não? Não, professora, quando eu entrei, o professor já era o professor João, eu entrei em setembro de 14. Né, então foi um prazer, né? Eu entrei em 2010, então eu conheci o falecido professor Heber.
Ele, né, tinha essa visão de ele dividia bem as coisas entre os 3 departamentos, e eu fui editora da revista Floresta Ambiente, né, durante esses 4 anos que eu fui vice-diretora, eu fui editora da revista, então era muito trabalho, né, então, mas foi um prazer. Quando eu entrei na coordenação também, o curso era 3, e aí eu falei, vamos mexer em tudo. Eu fui para Brasília, conversei com as pessoas, falei, o que eu tenho que fazer? Assim, encontrei o professor Leovando, que era até de, não sei se você é de Lavras, Cláudia, não, né? Você não é de Lavras. Ele era de Lavras, não, de Viçosa. Ele era, na época, o coordenador da área de ciências agrárias, e aí ele falou, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí eu voltei, eu falei, gente, vamos ter que mudar o nosso programa de pós-graduação. Aí a gente mudou, aí no ano seguinte, nós passamos para 4 e abrimos o mestrado. Não, na verdade, o doutorado abriu quando o Lely já entrou, mas, assim, o pedido foi feito quando eu era coordenadora, né? Então, para mim, isso, assim, é gratificante, né? Porque foi difícil, né? As pessoas não gostam muito de mudar, fala assim, tem uma linha aqui que você não vai trabalhar mais nessa linha, você vai trabalhar na outra linha de pesquisa. Mas eu não quero essa linha, mas vai ter que ficar porque tem 15 linhas e só pode ter 5. Né? Então, teve que agrupar as pessoas, mudar o título, e a gente deu aquela característica, assim, assim, de alocação de uma demanda mesmo do Estado do Rio de Janeiro, né, de ter esse programa de ciências ambientais e florestais, né, então, acho que aí a gente passou para 4, né, e eu nem sei se mudou ou não, porque eu já não ando acompanhando, não sei se mudou o conceito ou não, mas foi quando mudou de 3 para 4, né, então eu preparei tudo, aí mudou, nossa, eu fiquei muito feliz, né, porque mudou para 4, e depois eu fiz parte do comitê de avaliação, e aí a gente pôde ponderar lá também, né, porque na época era o Siqueira, que era esse era de Lavras, o coordenador, nossa, e aí nós éramos, assim, era eu, a Lúcia dos Solos, né, e tinha a Soraya de Lavras também, que é uma pessoa interessante para vocês entrevistarem, né, ela é engenheira florestal, lá professora de Lavras, e tinha uma professora da engenharia agrícola da Unicamp, nós éramos em 4, né, nossa, tinha hora que ele sentava só com a gente, porque ele só queria escutar a gente, então, assim, querido, né, que, assim, sempre gostou de ter mulheres trabalhando com ele, que ele achava que a gente era mais organizada. Ele sempre falava assim, as mulheres são mais organizadas, né? Que a gente usa o caderninho, né? Anotei, é tudo online, não sei o quê, mas ao tal de perder arquivo no computador, né? Então, eu tendo na internet, eu tenho meu caderninho aqui. Ok, mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, cara, eu não tenho, não. Ok, então vamos encerrar aqui mais uma entrevista do projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Foi com a professora Silvia Goy, né? Hoje ela está aposentada, mas como ela disse, ela saiu da floresta, mas a floresta não saiu dela, ela continua ainda fazendo muitas coisas. Muito obrigada, professora Silvia, pela sua participação. Foi muito gratificante para a gente estar com você nessa manhã de quarta-feira, tá bom? Eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de conhecer aí a Cláudia, né, e o Alessandro, né, melhor. E parabéns a vocês, né, que bom que vocês estão fazendo um projeto, né, e que visem aí uma adesão maior, né, das mulheres à área de ciência florestal, né. Thank you.